lição de hoje é a de número 2, o propósito dos dons espirituais. Assim começamos mais um dia estudando a palavra de Deus e já agradeço a sua companhia. Hoje tem muita informação para você. No final da videoaula vou dar uma palavra para você sobre o amor em Gálatas 5:22. E mais, faremos a leitura da lição e a seguir o comentário. Portanto, nos ajude a crescer o canal, clicando no like, joinha, no gostei, se inscrevendo no canal, compartilhando com a sua igreja, no Face, no WhatsApp, nas suas redes sociais. Deixe também um comentário. Assim o YouTube reconhece como útil e recomenda a outras pessoas, e você ajudará outras vidas também. Assista 2 ou 3 vezes para você aprender bem o conteúdo da lição. O propósito dos dons espirituais. Os dons não são para elitizar o crente. A igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou, em sua primeira epístola dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Os dons espirituais não são para elitizar os crentes. A igreja coríntia. Corinto ficava a cerca de 64 quilômetros de Atenas, tinha 2 portos, era um centro comercial muito forte, tinha aproximadamente 650 mil habitantes. Moral e religião. Eram adoradores de Afrodite, deusa do amor. Tinham milhares de prostitutas cultuais, tinham outros deuses também, Atenas, Apolo e Hermes. A fundação da igreja foi no século 50 d.C. Iniciou-se na casa de Áquila e Priscila com a pregação do apóstolo Paulo, também aos judeus e aos gentios, e muitos se converteram e foram batizados nas águas. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual e sim de carnal. Uma igreja de muitos dons espirituais, mas carnal. Havia divisões entre os irmãos, havia imoralidade conhecida, levava os irmãos aos tribunais pagãos, faziam aliança com o mundo, não tinha ordem no culto, não se arrependiam, não cresciam espiritualmente. Os mesmos problemas que encontramos nas igrejas de hoje. Assim, os ensinamentos do apóstolo Paulo servem para as igrejas de todos os tempos e para as igrejas de hoje principalmente. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantias de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Dom não é sinal de superioridade espiritual. O ensino de Jesus em Marcos 10:44 é: quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. O ensino do apóstolo Paulo em Filipenses 2:3-4 é: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
quando entram por esse caminho, levam o povo a se desviar. Balaão, por exemplo, foi falso profeta do Antigo Testamento e fez Israel desviar dos propósitos de Deus. Em Apocalipse capítulo 2 e versículo 14, havia falsos profetas que os seguiam ali em Apocalipse. Também Jezabel, uma rainha sacerdotisa de Baal no Antigo Testamento, em Apocalipse encontramos também uma similar. Em Apocalipse 2:20 havia uma profetisa chamada Jezabel, que era falsa e já tinha seguidores também. É o mau emprego dos dons espirituais. Falsos pregadores, ensinadores e líderes fazem seguidores e enganam o povo. Muitos músicos e cantores também semeiam heresias com as suas letras, ritmos, danças, comportamentos. Tudo isso é mau uso dos dons, dos talentos espirituais para a vanglória e não para a glória do Senhor. Quem os apoia e os segue cometem o mesmo erro que eles, porque eles estão dando suporte e estão dando apoio a essas pessoas. Edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibiu falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Segundo o pastor Luciano Subirá, no livro O Falar em Línguas, e de acordo com o ensino do pastor Gesiel Gomes lá pelos idos dos anos 1980, baseado no ensino de Tiago 3, de 2 a 8, sobre o poder da língua, quem domina o que fala, dominará as ações que pratica pelo corpo, dominando pensamento, desejos e vontade. Falar em língua é instrumento de edificação. Edificar é construir, fazer, crescer, levantar. Ao falar em línguas sobrenaturalmente, somos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Estamos rendidos sob o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhará em nós profundamente. Este fato revelado na Bíblia Sagrada foi descoberto também pela ciência médica. A psiquiatria, a psicologia, a psicanálise e a neurociência já comprovam que o falar ele influencia o corpo, a mente e o espírito de cada pessoa. Quando oramos no Espírito em línguas, o Espírito Santo atua no nosso corpo, no nosso espírito e na nossa alma. Pecados que nos dominam serão extintos pelo poder do Espírito Santo, assim como doenças da alma também. Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Edificando os outros. Edificar um edifício é ajuntar pedra sobre pedra. Pelos dons e talentos espirituais, nós somos construtores de pessoas na obra de Deus. Ajudamos a fortalecer a igreja pela edificação, exortação, consolação, com palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, levando os crentes ao temor de Jesus Cristo e a Deus, a firmeza na fé, a prática da palavra, em guardar a vinda de Jesus Cristo, no amor ao próximo, na vida de oração, a graça, a prudência e a vigilância. Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós.
Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Edificando até o não crente. A mensagem inspirada pelo Espírito Santo impacta aquele que não é crente ou que não é cristão. Só o Espírito Santo conhece o interior de todos. A mensagem pode discernir as intenções do coração. A mensagem pode discernir as intenções do pensamento, da emoção e da alma. A mensagem revela o que o ouvinte está pensando. A mensagem fala ao coração do incrédulo. A mensagem é gravada no coração do ímpio. A mensagem desperta o morto espiritual. Por isso é importante ser usado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo de Deus. Edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4 e 16, os membros do corpo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação, de acordo com 1 Coríntios 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Edificar todo o corpo de Cristo, os dons na igreja. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e todo o teu pensamento. E segundo o semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Os dons de serviço, ministério espiritual serão exercidos, regrados, aplicados pelo fruto do amor. Todos que receberam talentos e dons espirituais devem estar submissos ao amor divino, ao amor de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 13, descobrimos que o amor ágape, o amor proveniente de Deus, ele é paciente. Portanto, evite ansiedades e irritação na obra do Senhor. Ele é também benigno, portanto, pratique a bondade de Deus no seu coração. Ele também não é ciumento. As pessoas são de Deus, a obra é de Deus, o trabalho é de Deus, não são nossas, não é sua. Não se ufana, evite a soberba, seja humilde na obra do Senhor. Alegra-se com a verdade, mesmo que a verdade doa. Tudo sofre pelo amor a Cristo e o próximo. Tudo crê. Creia em Deus e na sua palavra. Tudo espera, principalmente na vinda de Jesus Cristo. Tudo suporte a fraqueza do próximo. Jamais acaba. O amor de Deus, ele é eterno. Portanto, 1 Coríntios capítulo 13, de 1 ao 13, ele nos mostra com que amor nós devemos servir na obra do Senhor com os nossos talentos e os nossos dons espirituais. Mais importante que ser amado assim é transmitir esse amor a todas as pessoas. Não exija dos outros, mas faça pelos outros aquilo que Deus colocou no seu coração e nas suas mãos. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. A igreja é lavoura e edifício de Deus. Nós somos construtores e lavradores da obra do Senhor, obreiros e trabalhadores de Cristo. Mas há uma advertência em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 10. Veja cada um como edifica. Devemos ser fiéis à doutrina dos 12 apóstolos, como está escrito em Atos 2 e 42.
Devemos pregar a doutrina do apóstolo Paulo, como está escrito em 2 Timóteo 3:10. Devemos pregar a doutrina de Deus, como está escrito em João capítulo 7, versículo 16. E devemos também pregar a doutrina de Cristo, como está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Os dons e talentos são para propagar a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 1. Despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. De acordo com 1 Pedro 4, 10 e 11. Despenseiros dos dons. A multiforme graça de Deus é a graça que se manifesta de diversas formas. A graça, ele é um dom, um presente de Deus, dado pelo Espírito Santo ao crente, para comunicar o amor de Deus aos outros pelos dons espirituais. Deus age de diversas maneiras e como quer, nem sempre como queremos. Deus achou por bem usar homens e mulheres, e Ele está no controle de tudo, como mordomos e dispenseiros para ministrar uns aos outros a multiforme graça de Deus. São vasos que abençoam outros vasos, são obreiros que servem outros obreiros, são santos que ministram a outros santos, são crentes que auxiliam outros crentes. Conclusão. A Igreja de Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a Igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a Cristo do Senhor, e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Como prometemos no início uma palavra sobre o amor, segundo Gálatas 5:22. A definição de amor em Gálatas 5:22 pelo pastor Antônio Gilberto. O amor, suas virtudes, normas e regras para servir a Cristo com seus talentos e os seus dons espirituais. Alegria, o fruto da graça. Talentos e dons devem ser usados com alegria na obra do Senhor. Paz, o fruto da harmonia. Talentos e dons espirituais devem ser usados sem intrigas e sem discórdias na obra do Senhor. Paciência, o fruto da perseverança. Talentos e dons espirituais devem ser usados até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Benignidade e bondade, os frutos gêmeos, dons e talentos espirituais devem ser usados a serviço do próximo, para ajudar os mais fracos e para ajudar os crentes a ficarem em pé na presença do Senhor. Fidelidade, o fruto da confiança. Dons e talentos espirituais devem ser usados para servir a Deus fielmente na sua obra. Mansidão, o fruto da obediência. Dons e talentos espirituais não podem ser usados por desobedientes e agressivos, mas pacificamente para o crescimento da obra do Senhor. Temperança, o fruto da disciplina. Dons e talentos espirituais devem ser usados com ordem, com decência, com santidade, evitando as paixões carnais que são destruidoras do espírito, da alma e do corpo de todo o crente. Agora eu te convido para nós orarmos juntos, mas antes, não se esquece de dar o seu clique no joinha, no gostei, se inscrever, comentar, compartilhar. Estamos ansiosos para saber o que tem sido esse canal para a sua vida. Oremos unidos no Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enche-nos do teu Santo Espírito, que a tua palavra ilumine os nossos caminhos, perdoa todos nós,
das faltas, dos pecados. Abençoa a nossa família e parentes. Guarda e livra de todo mal. Estende a tua proteção aos nossos irmãos na fé, livrando os teus filhos. Estende o teu amor sobre os nossos amigos, vizinhos, conhecidos, próximos e distantes. Guarda-os de todo mal. Visita os nossos inimigos e desafetos com a tua graça e misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus, hoje e sempre. Amém. A próxima lição é a de número 3, dons de revelação. Deus abençoa a sua família, Deus abençoa a sua vida, hoje e sempre. E até lá, se Deus assim permitir.